Bom dia, né? Oitavo, vamos dar continuidade aos assuntos que a gente tem trabalhado. Nessa aula, tá, a gente vai ver, vamos começar a estudar um novo gênero, que é o gênero do texto teatral, tá? A gente estudou lá conto de suspense, agora a gente vai mudar um pouquinho de cenário, tá bom? Não vamos ver tudo hoje, né? Vamos ver só os principais aspectos, os aspectos gerais desse gênero, tá bom? Depois a gente vai começar a se aprofundar, porque a gente vai ver que o texto teatral é um texto amplo, né? A gente tem comédia, a gente tem suspense, depois a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas hoje fica para nós o estudo geral desse gênero, tá? Além disso, quando a gente terminar essa aula, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó, que é justamente sobre texto teatral, tá bom? Mas antes disso, vocês lembram que na aula anterior eu passei a atividade, a gente viu predicado, né? E eu passei para vocês a atividade da página 15 a 18, tá? E um conto. O conto a gente não vai dar conta dele agora. Nesse momento você vai pegar o seu material, o seu livro, tá? No qual você fez a sua atividade, no caso. Nós vamos corrigir brevemente isso aqui junto, para que você possa saber onde foi que você acertou, onde foi que você errou, tá bom? A primeira questão, né, dessa atividade nos traz uma tirinha, né? E nos pede para respondermos com base na tirinha, tá? E a gente tem a tirinha com duas meninas conversando e uma diz assim para a outra: seus olhos são estrelas do céu, seu corpo é como um arco-íris, seus lábios são favos de mel. E a menina responde: pena que eu não posso dizer o mesmo. Aí a outra fala: faça feito eu. Minta. E aí a gente tem um humor, né? Aí a primeira coisa que a gente precisa destacar nessa tirinha é o elemento do humor, tá? Que está justamente aí nessa quebra de expectativa. A gente tem uma personagem fazendo vários elogios à outra, e quando a outra se sincera diz assim: ó, não posso falar o mesmo de você. Ela diz: então minta, porque eu menti, tá? Então tem essa quebra aí de expectativa que gera o humor, tá? Vamos à letra A. Por que a menina ficou aborrecida no último quadrinho, né? A menina que se sentiu ofendida, no caso. Porque os elogios, né, que a outra fez para ela eram mentira, eram falsos, tá? Então gera esse estranhamento aí da personagem, tá bom? Então se você colocou isso, né, que é justamente porque os elogios que a outra estava fazendo para ela são mentiras, são falsos, então você acertou. Letra B. No enunciado faça feito eu, que palavra poderíamos utilizar no lugar de feito sem alterar o sentido? Aí, eu não sei qual foi a palavra que você colocou, mas se encaixaria perfeitamente a palavra como. Faça feito eu, faça como eu, tá bom? Então, como é a palavra que melhor se encaixaria aí. Letra C. Que relação semântica de sentido, né? Lembre-se que semântica, tá? Essa palavra semântica, é igual a sentido, tá? Fica sentido, semântica é sentido, tá? Que relação no hemisfério, letra C. Que relação semântica, né, de sentido, é estabelecida por meio da palavra feito? Feito, a gente tem uma relação no sentido de comparação, né? Feito, como são palavras que estabelecem relação no sentido de comparação, tá bom? Letra D. Reescreva o enunciado
da tira em que podemos identificar essa mesma relação de sentido, essa relação de sentido de comparação. E aí, que a gente poderia destacar é a seguinte frase: qualquer um dos enunciados do primeiro quadrinho, né, dos primeiros quadrinhos que a gente tem, seus olhos são estrelas do céu. Isso é uma metáfora. E não sei se vocês lembram quando a gente não viu ainda aprofundadamente essa figura de linguagem metáfora, mas a metáfora ela tem sempre o sentido de comparação. O sentido, né, a semântica dela é sempre uma comparação. Então, quando ela diz assim, primeira frase assim, do primeiro quadrinho, seus olhos são estrelas do céu. Ela não está dizendo isso de maneira literal, não é literalmente falando seus olhos são literalmente estrelas do céu. Não, ela está estabelecendo um sentido de comparação, ela está falando um sentido figurado. Então, porque a gente poderia compreender que aqui é como se ela estivesse dizendo: seus olhos são como estrelas do céu, tá? E todas os outros elogios que ela faz, né, são todos metáforas. Seu corpo é um arco-íris, outra metáfora. Seus lábios são favos de mel, outra metáfora. Nada aqui é no sentido literal, tudo no sentido figurado, todos com essa relação de comparação, tá bom? Então, qualquer uma das frases do primeiro quadrinho, né, na letra B, estariam certas aqui, tá? Vamos adiante. Que tipos de predicado encontramos no primeiro balão? Primeiro balão, nós temos que é esse balão da comparação, né? Seus olhos são estrelas do céu. Lembra que a gente viu que quando nós temos verbos de ligação, né, que são aqueles verbos de permanência, verbo ser, estar, permanecer, esse verbo de ligação ele não é como lá o verbo de ação, ou seja, se ele não é como verbo de ação, ele não vai exercer predicação, ele não vai ser o predicado. E que vai ser o predicado são o adjetivo que está ali, que no caso, se a gente pegar a primeira frase que diz: seus olhos são estrelas do céu. Estrelas do céu seria o meu predicado. Logo, se eu não tenho aí um verbo de ação, né, então eu não tenho um predicado nominal, verbal, perdão, eu tenho um predicado nominal, tá? Então a resposta certa da letra E é predicado nominal, tá bom? Letra F. Qual é o verbo utilizado nesses predicados? O verbo utilizado nesses predicados é o verbo ser. Seus olhos são, seu corpo é, seus lábios são. Todos são, né, variações do verbo ser. Então a resposta da letra F é o verbo ser, tá? Letra G. O verbo expresso no último balão precisa de complemento? Qual é o verbo expresso no último balão? Minta. Não. Minta, quando eu falo para você minta, que é aqui um verbo que está no imperativo, ou seja, é meio que uma ordem, né? A gente tem aqui o verbo assim, ó. Minta. Aí eu tenho o verbo no imperativo, né? Um verbo seguido aqui dessa pontuação, né? Que é a exclamação, né? Eu tenho o verbo no imperativo. Não precisa de complemento. Se eu digo para você minta, você entende o que é minta, tá? Esse pedido, essa ordem, tá bom? Mentir, né? Além disso, mentir é um verbo intransitivo, ou seja, é um verbo que não precisa de
complemento para que a gente entenda o sentido dele, tá bom? Então, se você colocou não, colocou uma explicação semelhante a essa que eu dei aqui, você acertou, tá bom? H. Se substituíssemos o verbo mentir no último quadrinho pelo verbo fingir, mudaríamos a intenção comunicativa da tirinha? Não, porque mentir e fingir têm significados semelhantes, teriam significados semelhantes aqui, tá? Que ela pede para que ela finja, né? Que acha a personagem bonita também, tá bom? No segundo quesito, nós temos um texto, tá? E o segundo quesito pede que a gente caracterize a característica, que a gente diga qual é a característica, mais marcante, né, do filme de Alfred Hitchcock. E a característica mais marcante, se vocês leram, né, o texto, vocês vão perceber que a característica mais marcante é o terror, é o suspense. Tá? Então, se você colocou o terror, o suspense, você acertou. Terceira questão. Como é conhecido esse autor, né, o Alfred? Ele é conhecido, né, por ser o mestre do suspense. Né? Ele é conhecido por fazer muitos filmes de suspense. Tá bom? Então, a resposta é essa, é o mestre do suspense. Quarta questão. Cite 4 artifícios que Hitchcock utilizava nos seus filmes para cativar seus espectadores. Né? Ele cativava o suspense, né? Esse clima com músicas que levavam a essa expressão mais fantasmagórica, né? Que possibilitava, né, os protagonistas essa característica de personagens que eram mais psicológicos, né? O exemplo é o caso do filme Psicose, né? Enfim, todas aquelas características, né, que a gente viu como próprias do ponto de suspense, a gente vai encontrar também nos filmes desse autor, tá? Quinta questão. Analise o período, e aí ele dá um período para a gente, né, que diz assim: exatamente no dia 29 de abril de 1980, morria o pai do suspense. E o que é que ele pede? A questão pede que qual palavra exerce predicação nesse enunciado? A palavra que exerce predicação aí é a palavra morria, tá? Morria, que é o meu núcleo. Exatamente no dia 29 de abril de 1990, aí a gente tem o núcleo, né, que vai dar sentido a essa primeira informação. Morria o pai do suspense. E aí, o que a gente tem como núcleo dessa explicação desse primeiro bloco, que é exatamente o verbo morrer, né? O verbo morria. Logo, nós temos uma forma verbal, né? Uma predicação, um predicado verbal, tá? Que é justamente a resposta da letra B, né? Como se classifica esse predicado verbal. Letra C. Nesse período, o termo o pai do suspense se refere a qual termo expresso anteriormente no texto, o nome lá do autor, Alfred Hitchcock. Tá? Sexta questão. Agora analise o trecho a seguir. E aí a gente tem um trechinho do texto lá que vocês viram, tá? Durante seus 81 anos de vida, Alfred Hitchcock dirigiu filmes e criou características que marcariam para sempre a história do cinema e principalmente do gênero de suspense. Tá? E aí o que a questão nos pede? Nesse trecho, o verbo dirigir precisa de 2
termos que o complementam. Quais são esses termos? O nome do autor e filme, tá? Que é justamente aquilo que ele criou, tá bom? E aí, gente, deixa eu ver aqui, continuando, a letra B do sexto, tá? Diz assim: considerando a forma como esse período está escrito, né? É aquele período lá em cima, durante seus 81 anos de vida, Alfred Hitchcock dirigiu filmes e criou características que marcariam para sempre a história do cinema e principalmente do gênero de suspense. Aí a questão diz: considerando a forma como esse período está escrito, é possível compreender que Hitchcock começou sua atuação ainda na infância ou mesmo quando era bebê? Explique. E aí a resposta que a gente pode dar é sim, né? Porque o leitor é levado a entender que ele dirigiu filmes e criou características que marcariam para sempre a história do cinema durante toda a sua vida, isto é, durante os seus 81 anos de vida, tá? Então, sim. Letra C. Quais verbos nesse trecho indicam ações feitas por Hitchcock durante a sua carreira? Ele dirigiu, né, como a gente tem aqui, ó, dirigiu e criou filmes. Então, os verbos são dirigiu e criou, tá? Letra D. Embora permitida pela interpretação literal do enunciado, essa leitura não é autorizada pela realidade. Como compreenderíamos desfazer esse problema de sentido? Nós poderíamos reescrever o início do enunciado, enfatizando que as ações foram desempenhadas enquanto ele trabalhou como cineasta, para desfazer essa questão do sentido, tá? Por exemplo, a gente poderia colocar assim: durante sua vida como cineasta e o restante, tá? Ele dirigiu e criou características que marcariam para sempre a história do cinema e principalmente do gênero suspense. Para desfazer lá aquele problema do ele começou então quando era bebê, entendeu? Então a gente poderia reescrever esse início para desfazer essa confusão aí, tá bom? Sétima questão. A ansiedade do espectador aumenta aos poucos. Tá? Ele é um trecho lá do segundo parágrafo. Indique a palavra que substituiria o termo destacado, sem alterar seu sentido. O termo destacado é aos poucos. E aí a gente tem como alternativa a letra A, rapidamente. Não, porque aos poucos significa lentamente, né? Devagar. Aí tem gradativamente, sorrateiramente, intensamente, fortemente. Aqui melhor se encaixa que é gradativamente. Aos poucos é aquilo que é gradativo, que vai acontecendo por etapas, né? De maneira até lenta, tá? Chegamos na página 17, né? Oitava questão. A gente tem mais uma tirinha, né? Que diz assim: um menino diz para o outro, né? Café vai acontecer amanhã e nós dois aqui, indefesos, pobres criancinhas entregues à própria sorte. Um desastre anunciado. E continua no balão seguinte: não há nada a fazer a não ser esperar. A prova da professora Norma ocorrerá às 10 horas. Terceiro balão. Pelos corredores, lamentos e gritos de pavor. Depois da prova, nossos pais vão colocar a gente de castigo e não há nada a fazer. E por fim, o outro responde: você assistiu Psicose? Existe toda uma encenação, né, na fala do personagem,
querendo gerar esse medo, nossa, vai ser terrível a prova, não sei o que. Tá, vamos para a letra A. Qual é o conflito vivenciado por pré-A? Conflito ele está temendo a prova da professora, né? Ele tem esse medo de como será a prova, ele acha que a prova vai ser um terror, digamos assim, né? Letra B. Por que Café questionou o amigo se ele havia assistido ao filme Psicose? Porque a gente sabe que vocês fizeram lá a questão do texto sobre o filme Psicose, né? Vocês, sobre o mestre do suspense, o autor que fez muitos filmes de suspense, sabem que Psicose é um filme de terror, etc e tal. Então, pela fala, né, do amigo, né, ele faz esse questionamento. Vem cá, mas peraí, tu assistiu muito Psicose, é isso? Porque está assim tão cheio dessa narrativa de aflição, dessa coisa de suspense, de que a prova vai ser um horror, enfim. Letra C. No primeiro quadrinho, pré-A empregou uma palavra no diminutivo. Qual é essa palavra? Se a gente for procurar lá no primeiro quadrinho, qual é a palavra que está no diminutivo? A palavra criancinhas, tá bom? E por fim, letra D, a gente tem qual foi a sua intenção ao empregar essa palavra. A intenção dele, como toda a intenção geral da fala dele, é a intenção de aumentar o suspense ali daquela narrativa, o suspense ali daquilo que ele está falando, que é sobre a prova da professora. Tá? Então, se você colocou isso, a intenção de aumentar o suspense, você aceitou. Terminamos essa atividade, né? Ainda temos algumas atividades daqui desse livro para fazer, tá? Ainda temos o assunto de transitividade verbal, mas por enquanto a gente vai dar uma paradinha nesses artigos de gramática para a gente iniciar o assunto de um novo gênero, que, como eu disse no início dessa aula, é o gênero, o texto teatral, tá? Então vamos para as principais características gerais do gênero texto teatral, tá? Primeiramente, né, vocês sabem o que é o teatro, né? É importante a gente partir do pressuposto de que o teatro é ali a peça, é ali a encenação que a gente vê, né? Faz parte do teatro atores, cenário, figurino e o público também, tá? Mas, antes de tudo isso montado, antes de todo o espetáculo, antes de toda a ensinação, antes de todos esses elementos, para que se chegue a isso, né, nós temos inicialmente um texto, tá? Nós temos um texto escrito, né? Um texto que vai dar origem à encenação, tá? E é sobre esse texto que a gente vai tratar. A primeira característica desse texto, né, diferentemente daquilo que a gente vem trabalhando com os narrador, com o conto de suspense, é que a gente não vai ter aqui a presença de um narrador, tá? A gente vai ter, quando a gente tem, às vezes, uma fala inicial, né, que conta ali a história antes dos atores entrarem em cena, essa fala é do autor, né? O autor faz ali uma breve apresentação, né? Ou alguém faz a apresentação daquele espetáculo por ele, né? Aquilo que vai ser contado, a história que vai ser contada ali a seguir por aqueles atores, e depois a gente tem só os atores em cena, tá? Então nós não temos um narrador de qualquer espécie, daqueles tipos de narrador que a gente viu, né? Então, primeira característica, a ausência do narrador, tá? A segunda característica é que a gente, como telespectador, ou melhor, espectador, né? Telespectador é de TV, né? Mas espectador de teatro, como é que a gente vai construir
construindo, como é que a gente vai entendendo aquilo que está sendo dito ali, tá? Através das falas dos personagens. Então, os personagens entram em cena, começam a ensinar lá, a contar a história, e nós vamos, à medida que eles vão falando, à medida que eles vão agindo ali no palco, nós vamos pensando, nós vamos detectando quem é cada um, né? O que cada personagem representa, o que cada personagem é, e vamos descobrindo ali as características daqueles personagens e da história que está sendo contada. Então, isso se dá através das pistas presentes nas falas dos personagens, né? Os personagens vão falando e nós vamos entendendo ali através dessas pistas que eles vão dando em suas falas, né? E, por sua vez, tudo isso no texto se dá, né? Os personagens, os atores, quando pegam o texto para estudar, para saber quem ele é, qual é o personagem dele, como é que vai ser a cena e tal, eles vão fazer isso, né? Além dos textos. Então, o texto teatral, gente, ele vai ter, vocês vão ter acesso aí a um exemplo, né, de um texto teatral, trecho só, não é um texto inteiro, tá? Mas vocês vão ter acesso e vocês vão ver, ó, que a gente tem basicamente a fala, a divisão por atos, né, que são as cenas, tá bom? E basicamente a gente tem falas, falas, falas e falas. Só que, o que é que o autor faz para que o personagem, para que o ator, né, ele compreenda que em determinado momento ele, por exemplo, tem que chorar? A gente tem, né, as rúbricas, né, ou rubricas, né, que são os comentários e as descrições que o autor daquela peça, ele coloca ali embaixo. Então, ele vai ter a cena com as falas dos personagens, mas embaixo vai ter comentários. Nessa cena, o personagem tal vai fazer isso, vai chorar, ou vai ter que estar vestido de tal forma, ou vai ter que fazer determinado gesto, enfim, tá? E aí isso a gente chama de rubricas, que são esses comentários que o autor faz no texto teatral, tá? E aí quais são os principais títulos que a gente tem, né? Títulos não, os principais tipos, né, de falas que a gente tem no teatro. A gente pode ter um teatro com base no monólogo, que é quando a gente tem apenas a fala de um personagem, tá? Quando a gente tem apenas a fala de um personagem, a gente tem um monólogo, tá? Quando a gente tem um diálogo, a gente tem a fala de mais de um personagem. Vou colocar assim. Conversa, é uma conversa. Eles estão ali apresentando, um fala, outro fala, um se fala, o outro falar. Isso a gente chama de diálogo. E a terceira característica que a gente pode encontrar no teatro, no texto teatral, que a gente chama de a parte, que é quando o personagem fala ao público, fala com o público, tá? Quando o personagem fala com o público, a gente tem a parte, que a gente chama, tá? Bom, essas são as principais características, são as características gerais, né? Claro que a gente tem vários tipos de texto teatral, tem aquele texto que é comédia, tem o drama, enfim. Mas, no geral, né, essas são as características gerais do texto teatral, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ter um texto, né? Vocês vão dar uma lida, um texto com esse gênero teatral, tá? Que está na página 35 e 36. E quando vocês terminarem de ler, vocês vão fazer a atividade da página 37, vai até a página 39, já coloquei aqui, tá bom? Atividade da página 37 a 39. É isso
Um beijo e até a próxima aula.